Pessoal, tem muitos empresários hoje que estão assim um pouco silenciosos a respeito dessa modificação tributária que o Brasil está sofrendo. Eles nem sabem como interpretar essas mudanças, ou entendem que isso veio numa pauta de simplificação dos tributos, e na verdade não tem nada disso. Existe uma majoração silenciosa da carga tributária, e eu vim aqui para despertar vocês antes que isso seja tarde. Então essa pauta, ela se aplica tanto a pessoas que estão com o intuito de desenvolver um planejamento patrimonial, quanto pessoas que têm planejamento patrimonial. Numa conversa que eu tive com os meus sócios, a gente estava falando sobre as oportunidades e os problemas que isso pode gerar. Então, eu vejo que nós temos uma grande pauta de revisão dos planejamentos tributários, principalmente aqueles que foram muito simplificados, né? Aqueles planejamentos envolvidos através de uma contabilidade que apenas abriu uma empresa, colocou os bens lá. Como que isso vai se operar? Como que vai se operar a venda desses bens? Como que vai se operar a receita oriunda desses bens? Como que vai se operar a transação, né, de integralização desses bens? No momento de um cenário onde eu tenho outros impostos, esses impostos eles vão morrer, vão se compactar, ou eles vão coexistir. Então a gente traz esse conceito aqui, eu até tomei algumas notas aqui, então eu tenho uma pauta bem interessante. A primeira questão que eu tenho aqui é essa questão da imunidade do ITBI. Essas novas oportunidades, né, essas novas movimentações, elas trazem uma pauta que é o seguinte: e o ITBI? Quando eu faço o movimento do meu patrimônio, o movimento, vou até usar aqui uma figura de linguagem, de mim para eu mesmo, né? Quando eu faço essa movimentação do patrimônio, isso incide ou não incide tributos? Então existe um grande questionamento, existe até um erro de interpretação em cima de uma decisão do STF que saiu há pouco, onde ela falava sobre essa questão de tributar essa movimentação, só que em um conceito, em uma situação super específica, ao passo que vários municípios hoje em dia entendem que essa tributação ela é devida. Então existe um erro de interpretação que vem caminhando para isso, né? Então, quando alguém me pergunta, mas quais são os impostos que eu tenho que pagar num planejamento patrimonial? O ITBI, ele antes não participava dessa questão, uma vez que, quando eu faço o pagamento do ITBI, eu estou presumindo uma transmissão desses bens para outras pessoas. Então, quando eu transfiro de mim para eu mesmo, por que eu deveria pagar tributo sobre isso? Né? Não houve essa movimentação. E não há também o que se falar em imposto de renda, uma vez que eu não movimentei isso a título de oferir mais renda, eu simplesmente reorganizei o meu patrimônio. E aí eu falo, nós estamos diante de um momento onde este imposto ele cumula com outro imposto, então eles são laterais. Enquanto eu vejo as prefeituras querendo pelo menos cobrar o ITBI residual, ou seja, da diferença do valor lançado pelo valor do IPTU, eu vejo também esse novo tributo que foi lançado, que na verdade é um compacto entre o ICMS e o ISS, aonde será tributado produtos e serviços. O que é esse imposto? Meus amigos, esse é o IBS. E esse IBS ele traz aqui um grande impacto em cima das ruas, porque eu não perco os outros tributos, pelo contrário, eu faço uma caracterização, segundo a escrita da lei, que nessa transmissão de bens pode ser que seja incidido então e caracterizado como uma venda. Antigamente isso era bem estruturado, bem questionado, não existia um mistério sobre isso. Agora, essa transmissão com fins de reorganização, ela tem, pelo texto legal, uma caracterização de venda. Então, já vem ali um imposto sobre a venda desse patrimônio. Então, você imagina que não é um imposto igual ao ITBI, que vai na casa ali de até 4%. Eu estou falando de um imposto que ele transcende esses percentuais na casa dos 20%. Então, eu faço uma tributação muito abrupta para quem quer vender patrimônio hoje. Então, eu tenho lateralmente isso, ganho patrimonial. É o imposto de renda sobre a movimentação. Isso dentro de uma esfera pessoa física. E quando eu tenho um negócio e esse negócio vende seus ativos, eu tenho ali esse imposto que reside sobre as empresas, que é o novo IBS. Então, para onde a pessoa for correr, eu tenho essa tributação. E aí, obviamente que a gente precisa desenvolver um estudo. Como que esses bens estão registrados, já estão movimentados, isso é uma holding existente, é uma holding que vai nascer agora, para que a gente possa desviar desses obstáculos ou replanejar a nossa estrutura operacional para que esses tributos eles tenham um impacto um pouco menor. E aí eu caio, principalmente aqui numa estratégia que é a de adaptação e oportunidades estratégicas. Quando eu estava falando sobre esse tema com os meus colegas, eu vi aqui que a gente precisa tanto oferecer estratégias para que essas pessoas hoje consigam trazer um benefício
para aquelas pessoas que ainda estão na fila, né? Eu estou pensando se eu vou fazer ou não vou fazer um planejamento patrimonial. Se eu vou deixar para um inventário ou se eu vou deixar para um planejamento patrimonial. Então a resposta ainda é muito clara. Quando você faz um inventário, você deixa na mão de terceiros toda a movimentação patrimonial e existe ali um pré-congelamento daqueles bens. Então você vai precisar se desfazer daqueles bens, inclusive para gerar caixa para pagar os impostos, para que aí sim você consiga realizar as vendas. Veja que nessa toada nós temos aqui um grande engessamento. Quem é a pessoa hoje que tem dinheiro vivo, né, que não quer fazer uma permuta, por exemplo, quer colocar um outro bem, de pagar um saldo residual, quem tem dinheiro vivo para fazer uma transação e ainda a expectativa de aguardar a saída da documentação do inventário para que ele possa realmente assumir. Então, ou seja, eu elimino todas aquelas pessoas que têm um bem para dar em parte de pagamento e também elimino todas aquelas pessoas que pensariam ali em financiar aquele imóvel, porque se ele está preso dentro do inventário, ele não pode ser financiado. Então, eu tenho aqui algumas balizas e essa é uma questão importante, porque às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu morrer, quando eu não estiver mais aqui, eu trago aqui, então, todos os meus herdeiros, né, ou meieiros e coloco eles dentro de um regime de inventário. E lá eles vão discutir, eu já não vou estar mais aqui. Só que não é apenas isso. São pessoas que dependem daquela renda. Hoje você faz um planejamento, mas isso, ele vai ser utilizado daqui a 20, 30 anos, no momento que você já vai estar numa outra idade, que seu cônjuge vai estar numa outra idade, que seus filhos podem, e você inclusive, ter uma outra situação patrimonial. Então todas essas referências vão fazer com que, nesse momento, fique um pouco mais complicado. E a principal situação que eu vejo que é o inventário é essa, que você transfere para um terceiro a questão da organização do que vai ficar com quem, porque é o juiz que vai decidir no final isso. E, principalmente, que você acaba tendo que desfazer de boa parte do seu patrimônio, vamos falar em 1/4 do seu patrimônio, para pagar impostos. Uma coisa que você poderia ter planejado essa transmissão em vida e já deixado tudo de forma azeitada. Então, nunca, e eu acho que essa é a grande principal pergunta, né? Ah, Marcos, compensa então eu fazer um planejamento tributário, mesmo depois dessas criatividades tributárias que vem vindo aqui? E eu falo com certeza, porque você deixar o Estado apreender, né, esses bens enquanto não sai o inventário e ao mesmo tempo você trazer essa perspectiva que os bens, eles, além de tudo, vão ser depreciados, ou seja, eu vou vender sob uma condição especial, para quem tem o dinheiro para pagar à vista, ele vai se apropriar de um valor mais ou menos de um leilão, vai comprar esse imóvel com 40% de deságio, 30% de deságio. Como que isso compete, já uma diminuição desse patrimônio, com qualquer tipo de imposto ou planejamento tributário? Não compete. Porque, além de tudo, você está se desfazendo para pagar tributos. E aí, se você faz isso num regime extra, você consegue sair pela tangente disso, se planejar, de se organizar e conseguir uma otimização tributária. Então, quando eu falo sobre esses pontos, eu queria deixar muito claro aqui que, hoje, mais do que nunca, a contabilidade sozinha, ela não consegue acessar, oferecer essas perspectivas para o cliente. Quem tem uma holding hoje, ou quem pensa em fazer, ele precisa realmente de um advogado que seja especialista nesse tema, para que ele possa ter garantias e segurança que toda essa movimentação patrimonial que ele vai fazer, que ela seja feita da melhor maneira possível e que, ao final, ele consiga o seu objetivo, que não é deixar os bens mais enrolados do que estão hoje, e sim que a família tenha uma tranquilidade e uma organização, para que ela possa ter um legado, ou seja, depois da morte dela, ou depois que ela não estiver mais aqui, seja por uma incapacidade ou algo nesse sentido, que aquela história da família continue e não se transforme em fonte de problemas e desafios. Tá já, meus amigos? Se vocês querem mais dicas assim, querem mais conteúdo desse, comente aqui embaixo, eu quero. E além disso, curta e siga o nosso canal.